turma, dando seguimento aos que estão sobrevivendo aqui, em relação aos laudos, que são muito bem configurados, são classificados dentro da nosso corpo pericial, os documentos aqui vão dar essa segurança, né, esse confronto do que foi feito, do que foi realizado. E aí existe prazo. Esse prazo, as perícias que são muito bem elencadas no CPP, a diferença dessas necrópsias, as exumações e a identificação do cadáver, até chegarmos na famosa conceituação do local de crime. Como é que a gente vai dividir isso? Então, todos esses tópicos que vocês vão conhecendo, vão tendo mais familiarização, é indispensável para o trabalho técnico de cada um aqui, tá? Vamos lá. Os prazos, eles são cobrados, sim, provas, tá? Quem pôde fazer provas periciais de outros concursos deve ter se deparado com essas questões. E o prazo para entrega, para confecção desse laudo aí, para o juizado, é de no máximo 10 dias. Este laudo pode ser prorrogado? Pode. A pedido do perito, pelo mesmo período ali, pelo mesmo prazo que foi estipulado inicialmente. Então, ele tem 10 dias, ele vai pedir mais 10 dias. Então, são 20 dias para ele entregar esse laudo prontinho para ele. Vai sendo prorrogado à medida da necessidade do tipo de perícia. Tá? Então, cada departamento que é vinculado, cada departamento de área forense, ele vai respeitar o que determina o Código Processual Penal. E isso está lá no artigo 160, que vai dizer: o laudo pericial ele será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais a pedido dos peritos. O que acontece? Às vezes a gente escuta na televisão o seguinte: o laudo ficará pronto em até 30 dias, e no máximo 40 dias. Se for um crime de incêndio, por exemplo, eu preciso de um laudo muito mais elaborado, um laudo muito mais trabalhado, por conta da complexidade que é esta perícia. Então, eu preciso avaliar qual que é a natureza daquele exame inicial, qual que é a natureza daquela infração que vai ser muito bem desenvolvida pelo laudo técnico. Os peritos vão avaliar qual é a gravidade, qual que é o dano patrimonial, usando o exemplo do incêndio, né, para poder confeccionar isso no laudo. Isso porque eles terão que determinar no laudo descritivo o valor, o prejuízo das coisas perdidas, qual a dinâmica, por quais meios que aquela ocorrência se deu, na verdade? Então, deve-se considerar outros prazos menores em decorrência do tipo de infração. Crimes que são de menor potencial ofensivo, mas que tenham ali a interpretação da perícia, né? Precisa também avaliar isso, que não vai esperar 10 dias. Muitas perícias vão solicitar exames complementares de laboratório. E aí tá, eu preciso de um toxicológico. O toxicológico não sai rápido, tá? No IML não sai com menos ali de 2, 3 anos, a depender da demanda. Não sai, não adianta. O que acontece? O perito não vai ficar esperando 2 anos para continuar o trabalho dele, né? Ele vai mandar para o judiciário, que aguarda exames complementares. É a mesma coisa do nosso caso, na necrópsia. Eu mando peça para o laboratório, eu vou segurar a declaração de óbito daquele cadáver? Não, eu vou liberar para que a família possa fazer o sepultamento, as suas cerimônias, mas no documento vai ter escrito que aguarda exames complementares. E aí sim, quando ficar pronto, a família vai ter direito, vai ter o acesso e vai anexar junto a declaração ou a certidão de óbito já registrada. É da mesma forma a perícia. Ela não vai ficar aguardando, ela vai realizar os trabalhos dela. Só poderá analisar de forma contundente, de forma conclusiva, após todos os resultados em mão. Isso demanda tempo, então o perito ele não vai ficar lá simplesmente adstrito do laboratório toxicológico. Ele vai dar continuidade no trabalho dele, ele vai buscar outros subsídios, outros meios para chegar na elucidação de um fato típico, né, de um fato criminoso. Porém, toda essa avaliação eu não posso esquecer. Você, profissional aqui, não pode esquecer.
de que tipo de perícia criminal a gente está falando, de que tipo de avaliação técnica nós estamos aqui falando. Então, se você foge dessa responsabilidade, você também assume para você os riscos, né, de um laudo não ficar muito bem desenvolvido, de um exame não ser muito bem designado. Então, começa a pensar diferente sobre o trabalho da polícia científica nesse sentido de pressa. Então, não é a pressa, mas sim a veracidade do que está sendo avaliado. Na prática, o que ocorre? Raramente você vai utilizar 20 dias. A polícia ela tem meios. A investigação ela é direcionada. É diferente dos casos de morte natural, que é o meu trabalho, no SVO, que às vezes eu preciso de um exame porque eu não tenho nenhuma informação preliminar, eu vou gastar muito mais tempo do que o previsto. Meus laudos vão demorar muito mais do que 40 dias. Eu tenho um laudo que fica ainda para finalizar com 1 ano. Isso porque eu preciso de laboratórios, eu preciso de reagentes, eu preciso, às vezes, encaminhar essa peça, essa víscera, para fora do estado, e isso não sai da noite para o dia. Na prática da polícia técnica, por conta da rotina, da natureza das perícias, eles são muito bem específicos. Eles não fazem de qualquer jeito, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a forma, a metodologia, ela é muito direcionada, ela é muito prática. Tá? Enquanto aguardam os resultados, eles iniciam a elaboração de outras perícias, né? O tempo não para, os crimes continuam ocorrendo, as pessoas continuam fazendo besteira, e a perícia precisa trazer essa prova. A prorrogação ela estará autorizada sem definição quanto ao tempo. Então, se ele pode pedir 10 dias, como pode pedir 20, como pode pedir 30, até que realmente se chegue à conclusão daquela avaliação, daquele laudo. Tá? A gente está falando aqui de algo que pode, sim, deve e vai condenar alguém ou libertar alguém. Então, a natureza do exame pericial é sempre pensar nisso. A Regis falou lá na primeira conversa nossa. A medicina legal ela não trabalha de interesse jurídico e social. Aqui mais uma prova que isso é verdade. Eu estou envolvendo pessoas que estão aguardando ali resposta da justiça para condenação ou não, para libertação ou não de alguém. Desde que o perito descreva, justifique por que ele não consegue entregar um laudo pericial em 10 dias. Aí ele vai determinar que ele não consegue por N razões, por condições tal, por falta de reagente, de material, da complexidade. Isso ele tem embasamento legal para fazer, tá? E deve se manter a qualidade. Por isso que nos postulados, vocês viram que ele não se altera independente do perito que tenha dado início. Tá? O laudo não se altera. A perenidade do que é avaliado ali, ela precisa ser preservada. Então, o conhecimento, a metodologia científica, não interessa qual for o perito que avaliou. Tá? Mantém-se a qualidade. Na elaboração dos exames, o que a gente observa? Que o CPP ele não determina o prazo para elaborar o exame pericial. Então, você tem que fazer o exame em 5 dias. Não, a gente acabou de falar isso aqui. Eu preciso observar qual que é a natureza da perícia para poder descrever em quanto tempo eu consigo trazer resposta. Tá? Se a gente vai falando de crime que foi perpetrado por requinte de crueldade, ocultação de cadáver, por exemplo, vários tipos de ações externas, mecânicas ou não, eu também tenho que contar com outros especialistas, como, por exemplo, um cadáver em decomposição, que tem ali mais de 3 meses sepultado, eu preciso do pessoal da antropologia, né? Eu preciso das pessoas ali que fazem a identificação daquela espécie de amostra, para nós começarmos ali a chegar no denominador que a perícia vai apresentar para o judiciário. No artigo 161, ele vai dizer para nós que justamente essa avaliação técnica ele poderá ser feito em qualquer dia e qualquer hora da semana. Vocês já viram algum IML fechar as portas? Não, a gente só atende amanhã? Não, está errado. O IML que fizer isso pode denunciar porque está fora do que pede, do que se exige ali na regra. Salvo os postos de atendimentos que tem ali expediente, não plantão. Fora isso, é ininterrupto, tá bom? As delegacias recebem a requisição, não esqueçam disso, e encaminham para
o IML fazer a quantificação dos traumas. No caso do cadáver, chegou o cadáver da noite, se for vítima de arma de fogo, alguns IMLs não realizam necrópsia à noite, mas recolhe. A perícia não vai, vou só amanhã de manhã porque está escuro ou porque está frio. Não, senhor, você tem que fazer o seu trabalho, né? Você escolheu esse caminho, faça sol ou faça chuva. Hoje eu recolhi cadáver na chuva. Tendo como objetivo, galera, expressar a realização dos exames e eliminar possíveis omissões, tá? Então, não esquecer quanto à nulidade desse processo, né? Para você não cair na bobeira de se perder nesses autos. O tipo de exame, qual que é a natureza, Regis? Eu não estou falando de floresta, eu estou falando de especialização do exame. Qual o fator determinante para que os elementos em cadeia, os comemorativos, eles possam me ajudar no prazo para a elaboração do laudo, realizado sempre em áreas externas. Por isso que o local de crime ou o local do fato, ele é indispensável na descrição. Como que é o local? É aberto? É fechado? É correlacionado entre a área externa e interna de uma residência, por exemplo? Quanto tempo que a perícia deve gastar? Lembra? Autonomia, disciplina autônoma, métodos e meios próprios. Variáveis, né? Desde o mais recente até o mais arcaico, a perícia vai buscar informações. Mas aí o perito profissional, ele tem que ter essa força de vontade para execução desse trabalho. O IML vai lá também fazer da mesma maneira. Tá? Vocês que vão chegar lá no local para recolha do cadáver, remoção, vocês não vão pegar o corpo e ir embora. Muitas e muitas ocorrências, vocês vão aguardar a perícia terminar com vocês lá. Vai deitar lá no rabecão, dorme lá e fica quieto. Quando terminar, o perito falou, terminou. Vai lá e pode retirar o corpo. Então, quer uma dica? Aprendam a observar. Eu já fui em muitas perícias assim lá no DF, que me ajudou demais a compreender qual que é o meu papel dentro do IML, na figura do auxiliar de autópsia, que não é só abrir corpo. Durante a luz do dia, né, quando nós temos a luz do sol, o ambiente claro, favorece muito mais para a apreciação da materialidade, da amostra biológica, de artefatos como estojo de um projetil de arma de fogo, uma faca, uma corda, enfim. À noite eu já não tenho essa clareza, né? Eu já não tenho essa forma muito mais segura. Eu vou precisar de improvisação com lanternas, farol de carro, enfim. E essa materialidade pode se perder. Não é raro muitas ocasiões em que a perícia às vezes volta no outro dia no local para dar andamento. Então ela recolhe o que for possível e às vezes volta no outro dia. Tá? Então tem que ficar lá guardando o local de crime. O ideal é que você não fique, mas que você preserve ali o máximo que você puder dessas amostras. Dependendo do grau de dificuldade, você vai gastar um maior tempo para realizar esse exame no local. E se for local de difícil acesso, né? Montanha, ribanceira, lagos, tem a figura do bombeiro para auxiliar na retirada do corpo, colocar ali na margem. Mas e a materialidade do local? Vamos avaliar como é que cada regional trabalha. Vocês vão fazer esse concurso também, e ele vai ser regionalizado, mas avalie qual que é a área de abrangência de cada núcleo. Então, acesse o site da Polícia Científica e conheça as unidades, observe quais são os núcleos de atendimento. O serviço ele é público, né? Ele é nosso, porém vocês não serão os profissionais que vão atuar. Então, o local está em época de chuva, está em época de enchente, tem região que sobe, né, o nível do rio. E aí? Tem que ter perícia. Então, vocês vão lá. Eu já tirei cadáver com água aqui no peito. Quase morro afogado junto com o cadáver. Então, ia ser 2 cadáveres. Mas faz parte. Dentro da medicina legal, só recapitulando, também faz parte disso. Nós já descrevemos que a autópsia será feita 6 horas. No mínimo 6 horas. Pelo menos 6 horas. Estamos falando de uma época em que foi estipulado por não ter tanta segurança quanto os sinais tanatológicos. Isso em 1940, tá? Recursos que podem ser utilizados.
Tem alguma forma que a perícia pode valorizar ainda mais o seu trabalho? Tem, claro que tem. Fotografia. Recurso visual, compreensão do conteúdo. Porque quando você pega uma fotografia, a interpretação é muito diferente do que a narrativa, não é? Você pode acrescentar o laudo descritivo, mas uma fotografia, galera, não tem nem como contestar. Você vê o cara roubando ali, tirando foto dele roubando, e ele ainda fala que não foi ele. Não é eu não. Tá? Então isso diz muito sobre essa competência técnica. Chegou no local do crime ou da ocorrência, o perito ele vai fotografar da forma que ele encontrar. Porém, obrigatória para esse local. Mas e quando não tiver? Aí não tem, né? Para escrever, falta de recurso, falta de equipamento, não fiz, não desenhei. Por que você não fez? Se é responsabilidade, né? Lá no 64 vai dizer para nós: os cadáveres serão sempre, esse sempre, olha só, ó, sempre, obrigatoriedade, fotografado na medida do que for encontrado, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas. Na medida do possível, galera, as condições que o corpo apresentar. Tá? Vocês vão descrever, o perito vai descrever juntamente com a equipe dele, através da fotografia. Não tem hoje uma pessoa aqui, nós conhecemos, que não vá conseguir fazer a utilização de um aparelho, de celular, que possa tirar foto. Às vezes você não vai ter uma máquina de última geração no instituto. Duvido muito, mas tem lugar que é interior, não tem. Mas um celular você tem. Então retira a foto, fotografa lá bonitinho e alimenta o sistema do seu laudo. Quando não muito, você vai desenhar, esquematizar o croquis, né? Fazer para jogar num programa de AutoCAD, se eu não me engano, tá? Eu não sei, para favorecer o entendimento de quem? Da família? Não, do juizado. E aí, quando você devolve esse laudo confeccionado, bonitinho no prazo, o juiz vai simplesmente desenvolver o que precisa, de acordo com o que a perícia fez, tá? Representação dessas lesões. Tá lá, hoje o IML de qualquer estado possui um esquema padronizado e fácil de encontrar pela internet sobre as áreas de lesões da vítima. Sexo masculino, feminino, adulto, criança, tudo tem esquemas de croquis. Para quê? No auto do exame, o médico vai estar com a pranchetinha dele, igual no filme mesmo, tá? E vai observar. O auxiliar André, apresenta para mim aqui o pescoço, região cervical. Tem uma lesão pérfuro-cortante. É lateral direita, esquerda? O corte, cauda de escoriação, vê por onde? Aí você vai identificar. Para que isso? Porque a perícia vai descrever exatamente o que a medicina legal está observando. E aí, no documento, na declaração de óbito ou no laudo, ele vai colocar para o juiz, neste exemplo, que a vítima sofreu um esgorjamento, né, na região cervical, da dinâmica, da direção da direita para a esquerda, com a saída voltada para a região da gola, né, ou da degola, parte posterior do pescoço, com a presença de cauda de escoriação. Nós vamos falar isso em traumatologia. Mas só para você entender que existe essa necessidade de que o documento pericial ele seja o mais completo possível. Então, lá no 65 diz, os peritos, quando possível, aí depender da interpretação do profissional, né? Ele precisa ter o recurso. Vão juntar ali, no laudo, provas de fotografia, esquemas ou desenhos devidamente assinados ali, ó, rubricados por quem fez. Porque quando o juizado pega, ele entende que o trabalho técnico foi unânime ali. É determinante esse tipo de prática como instrumento de suporte ao perito, né? Dá mais segurança, dá mais clareza para o que ele está fazendo. Como o dispositivo é o CPP, é uma garantia para que o perito registre em seu laudo, galera, o quê? Como que ele encontrou, como que ele achou aquele local, é favorável ou desfavorece o trabalho técnico. Bom, as perícias que estão muito bem desenvolvidas nesse código de regras, elas são realizadas em loco,
são de extrema importância para o esclarecimento das infrações, então, no local. Variando sempre dos tipos de perícia, elas são realizadas sempre divididas em 3 grupos principais, sendo o primeiro dele local de crime, que envolve pessoas, tá? Crimes contra a vida, locais de crimes contra o patrimônio, roubo, furto, né, depredação, quebrar um ambiente, bater uma viatura, tudo isso é importante avaliar. Ou locais de acidente de trânsito, né, BR, estradas de grande circulação. Porque cada grupo de atuação da perícia vai ser designada para aquela especificação de exame. Naturalmente, nós sabemos que o maior índice ainda é, apesar de a gente não perceber isso com tanta frequência nos nossos olhos, mas os crimes contra a vida, não é? A pessoa matar uma outra, crime passional, o feminicídio, que não acabou, infelizmente, no nosso país, e como tem virado agora crime de violência doméstica contra a criança, né? Isso está gritante. E bem como as lesões corporais que vão necessitar em vivos, né, do reclame da perícia. Crimes contra em departamentos públicos, privados, que também vão precisar ali da avaliação da equipe pericial. O 170 fala dos exames de laboratório, né? Então tem o cara da perícia do laboratório que fica lá responsável para receber essa amostra biológica, para documentar também e realizar a perícia daquela amostra que foi encaminhada, né? Que foi solicitada. Como? Requisição do mesmo modo. Eles guardarão material suficiente daquela amostra para caso precise de uma nova perícia. Então, observa, não vai retirar a amostra do cadáver, né, da víscera dele e jogar fora. Não, você vai retirar, vai crivar a peça, né, vai fazer o corte, às vezes a parafina, enfim, a histotécnica, mas o resto você não descarta, você preserva. Preserva com formol, com glicerina, enfim, com os fixadores que são normalmente utilizados. Agora, quanto tempo? Não especifica. Chegou na conclusão, passou mais de um ano, você vai ficar fazendo aquele material ali. Eu tenho muito material, eu tenho não, o Instituto, tá? Que tem mais de 5 anos, estão guardados ali. Então, não há de se pensar que em algum momento aquilo vai ser incinerado. Considera-se importante o que? O trânsito desse processo e a forma que ele vai ser desenvolvido. Chegou na conclusão, decretou a pena, acabou? Não tem que ficar futricando ali naquele material. A justiça já encerrou aquele processo. Quer saber de novo? Desarquiva ou uma nova perícia, tá bom? E as condições dos institutos, galera, isso também desfavorece, porque por mais que a gente esteja falando de uma unidade que é muito grande, nós não podemos esquecer que nem todo IML, nem todo IC possui um local adequado para guarda, e aquilo ali vai ficando superlotado. Então, entra-se material, entra-se prova técnica, mas também vai sendo eliminado. Crimes contra o patrimônio são muito importantes avaliar também pela equipe da criminalística, quando se trata, né, lá no artigo 171, cometido com destruição, com rompimento de obstáculos. Desculpa. A subtração de coisa alheia, né, por meio da escalada. Escalada mesmo, botar o pezinho na parede, subir, utilizar alguma escada, alguma coisa que possa facilitar a entrada. E aqui a gente não pode esquecer, ela sempre vai andar, esse tipo de legislação, com o Código Penal. Lá do artigo 1º até o 120, vai falar da parte geral, né? Vai falar das penas, ou das penas não, dos crimes. Da 121 do Código Penal até o 359-H, vai falar da parte especial. Aí não, aí fala das penas de maior potencial ofensivo, que vai envolver, por exemplo, esses crimes aqui. A cogitação, a preparação, a consumação de um crime, tá? Você entrar na casa de alguém, você está invadindo ali, né? Naturalmente, como é que você entrou? Você tem a chave? Não, aí a perícia vai avaliar. O que geralmente acontece? Se alguém entra na casa de uma pessoa e quebra uma porta, arromba uma porta para o roubo, né? Você, dono da casa, quando chega, você não vai esperar a perícia. Eu já vi muitos que
trocam aquela fechadura, trocam a janela e depois vão na delegacia. E aí? A perícia vai na casa, não tem nada. Você já trocou. Ele vai descrever, olha, encontrei já trocado, segundo o comunicante, foi assim, foi assado, mostra a porta, fotografa como está, tá bem? Mas ele vai descrever quais foram as dinâmicas. Além de descrever, olha aí, os materiais, eles vão indicar como que foi arrombada aquela porta, quais instrumentos, de que sentido, quais meios, foi com explosivo, quanto tempo que tem aquela porta tá rompida e como que eles vão presumir, né? E aí são teses mesmo que a perícia vai sendo fundamentada pela prática do delito. Avaliação econômica. A perícia também tem importância nisso. É necessária para servir ao judiciário para a aplicação da prova do réu, né, da pena, no caso, né, de como é que ele vai pagar o prejuízo daquela pessoa. Será que é indenizatória financeiramente, ou com trabalho, ou com reclusão, né, a depender muito de cada tipo de crime. Então, as excludentes ali, elas precisam estar muito bem claras, senão fica uma perícia inconclusiva. Se não for possível de modo direto, deverá ser realizado indiretamente por meio de informações possíveis de se reunir. Como? Testemunho. Lembra? Eu posso ter a prova testemunhal também, mas eu não posso deixar de realizar perícia. Eu não posso de avaliar exame de corpo de delito ou exame de delito ali. Agora, eu cheguei, avaliei e não consegui, vamos recolher vizinho, vamos chamar o testemunho, vamos perguntar, vamos atrás da informação, tá bom? A perícia criminal vai fazer isso. No 172, ele ainda vai dizer que, quando necessário, a avaliação das coisas destruídas, deteriorada ou que constitua produto de crime. A perícia também vai dizer, né, como essa avaliação foi feita, né, quais foram os recursos que a perícia utilizou para realmente determinar que aquilo ali, ou condenar, no caso, né, de um incêndio, aquela estrutura de uma casa, de uma loja, o bombeiro vai estar junto, para que o juizado entenda que aquilo ali foi proporcionalmente inviável para a vida naquele local. Parágrafo único ainda diz que, se impossível a avaliação direta, os peritos vão proceder à avaliação por meio de elementos existentes, no que ele tiver. Tá? O que ele tiver, ele vai descrever, o que ele não tiver, ele não vai inventar. Mas aí, a partir do que ele não tem, o subsídio concreto, a prova real, é de acordo com a materialidade, com os vestígios, com o recolhimento daquelas peças, com a aquisição de testemunha que a Polícia Civil vai fazer a solicitação, a intimação, tá? Lembra que o perito ele não vai apontar dedinho assim, ó, foi esse aqui, ó, tô vendo, foi esse sapato aqui. Não, ele vai apontar a prova técnica. Quando se tratar de perícia de incêndio, né, eles vão verificar a causa, o lugar em que tiver começado. Então, não achem vocês que a perícia ela vai simplesmente inventar, começou nesse cabo aqui. Não, ela vai investigar, ela vai compreender através da técnica se o incêndio foi provocado, se ele foi acidental, tá? Se realmente as condições eram inviáveis para a utilização da rede elétrica, por exemplo, se já estava condenado o lugar, se já tinha sido solicitado adequação por parte de vistoria. Tudo isso, gente, infelizmente só acontece quando a pessoa passa, né? E olha que eu já fui empresário também, eu já passei muito apurado em relação à fiscalização de bombeiro, né, de vigilância, porque não é que eles são chatos, mas você está ali, você tem que se adequar, você vai atender outras pessoas. Você já pensou numa sala de aula, de repente o ar-condicionado pega fogo e mata todo mundo? Gente, vocês viram, não precisa nem ir muito longe, o julgamento daquele da Boate Kiss. Quem não viu, reveja, assista. Hoje, tendo mais contundência no assunto, até a forma de avaliar o julgamento é bacana. Então, tem no YouTube aí, vejam, tá? Importante. A extensão do dano e o valor. Gente, o valor também é categórico. Tá? Sempre que estiver falando de perdas financeiras, às vezes vai doer muito mais depois do laudo cadavérico, não, laudo pericial, do que você procurar
comprar um sistema de incêndio adequado, por exemplo. O perito precisa determinar em seu exame se o incêndio foi acidental, culposo, como eu falei, ou se foi provocado de maneira criminosa, com a intenção, tá? O doloso. Às vezes você deixa aqui o computador ligado, no estabilizador, na tomadinha, bacana, mas ainda assim dá um curto. A casa pega fogo. Aí morre eu, morre o cachorrinho, tá? E aí? A responsabilidade é do dono, não é? Mas eu não vou estar aqui para falar nada. Então, observa que todo o cuidado que a gente tem, quem dorme com o telefone na tomada, fone de ouvido, está assumindo risco, do mesmo jeito. Então, quando você se resguarda, não vai acontecer. A perícia ela vai identificar que ele foi criminoso. Né? Recente, vocês viram que um casal de um policial e uma mulher foi encontrado em óbito com sinais de disparo de arma de fogo. Então, só descobriram porque os colegas de farda foram procurar o rapaz e ele não tinha chegado na corporação. Então, tudo isso a gente trabalha para que a perícia ela continue melhorando essa capacidade investigativa. Ali, ó, ali foi lá no IGP. Também observa, tudo é avaliado. E documento? Ou coisa mais delicada é documento. Desculpa. O estudo e análise dessa maneira de prescindir ou de descrever não é só o papel, não. Mas é o que sai da avaliação e vai ser expresso aqui. O objetivo é verificar a sua autenticidade ou integridade ou autoria do punho de quem descreve. Ou também, né, perceber as invalidações, sobre assinaturas falsas, quantos e quantos documentos são forjados, não? Assinaturas rúbricas, isso passa por uma avaliação pericial também. Então, a grafoscopia, por exemplo, define-se como uma técnica autônoma que tem por objetivo verificar a realidade, a autenticidade e a determinação da autoria dos escritos. Tem gente que é ambidestro, né? Escreve com as duas mãozinhas, mas pode ter certeza de uma coisa: a assinatura não é idêntica, de uma mão para a outra, tá? Isso a perícia observa. E aí, se ela observa que no meio desses documentos existe qualquer indício de falsidade ou de que precisa ser comprovado o equívoco, ela vai convocar. Ela vai convocar para quê? Para reconhecimento desses escritos por comparação por documento, autenticação, no caso. Primeiro, a pessoa a quem se atribua. Aqui, ó. Eu vou assinar, ó. Regi assinou. Eu vou ser intimado. Aí vão falar assim, Regi, refaz essa assinatura. Aí eu vou e faço. Não tá igual. De duas, uma. Ou ela não é minha, ou ela não é minha. Certo? Poderão servir quaisquer documentos para que a pessoa que vai ser intimada possa reconhecer. Regis, esse documento aqui tem seu nome, mas essa assinatura é sua? Não, não é. Ué, mas foi apresentado aqui no juizado como seu, esse documento que compra o prédio da prefeitura de Goiânia, por exemplo. Não, mas não foi eu que assinei. O tal documento de procuração, isso é muito arriscado. Documento por procuração, por foto, por assinatura, a gente tem que confiar realmente, porque qualquer pessoa pode fazer horrores. Eu devo ter fazenda no meu nome, não sei, tá? Ou já tiverem sido judicialmente reconhecido, em cartório, no nosso caso, né, como de seu punho, ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida. Se fui eu, realmente, eu vou reconhecer, vou falar, não, sim, fui eu que assinei, eu até posso repetir, e aí dá certo. Você vai embora, tá liberado. Agora, a autenticidade, quando necessário, requisitará a autoridade, né, o delegado de polícia. Para o exame do documento, existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos. Quantos de vocês já observaram, nos jornais da vida, que a Polícia Federal, quando chega para crimes de maior potencial, eles recolhem o gabinete, né, os hardwares do computador, as peças do computador, e levam para poder fazer perícia. Nem se tiver aqui, a polícia invadir aqui agora e pegar no computador, do jeito que tiver com a aula aqui, eles vão levar. Bom que eles vão estudar, mas eles vão pegar. Para quê? Para identificar dentro do programa, dentro da legalidade do que eu descrevo aqui,
se realmente eu tenho documentos falsos. Se eu tenho documentos que vão fazer o tal do cola e copia, assinaturas forjadas. Muitas vezes já viram crimes e golpes por assinatura, tá? Arquivos públicos. Ou realizará diligências se daí não puderem ser retirados. Às vezes fica horas e horas ali avaliando papel para poder validar a perícia deles. Quando não houverem inscritos para comparação ou forem insuficientes, a autoridade vai mandar que a pessoa escreva o que for ditado. Já pensou? Você está diante do delegado, o escrevente, o escrivão, e ele passar um textinho para você, só para observar a sua caligrafia, só para observar como que você desenvolve aquele texto. Eu fiz uma entrevista assim, meu patrão lá atrás, ele só pediu para eu escrever um texto. Entreguei um currículo dessa altura e ele falou, não quero isso não, quero que você escreva. Para ele saber se eu sabia escrever. Evidente. E a necrópsia? Assunto interessante. Assunto interessante que vão faltar 30 slides e eu vou dar por encerrado hoje, para que a gente continue na data por vir. Pode ser assim, galera? Porque senão eu vou entrar aqui num assunto muito específico e aí vai encerrar nossa aula em poucos minutos. Tudo bem? Beleza. Então, deixa eu voltar com vocês. E dar meu muito obrigado para vocês que aguentaram até aqui, meia-noite e 40. Parabéns, viu? Fico feliz. Também estou exausto, vocês viram minha abrição de boca aí. Mas fico feliz. Fico feliz pelo desempenho da gente aqui, viu, galera? Obrigado de coração. Valeu, obrigado.